Tudo bem, Albert? Bom dia. Meu nome é Sofia Fada, eu sou CEO da Criativar. Eu te dou as boas-vindas aqui no Green Summit, que é uma iniciativa do Sindinfor, com patrocínio do Sebrae Nacional, Faria Braga Associados e ACR Soluções Tributárias, apoio oficial do Governo do Reino Unido, Governo Americano, Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Minas, Fundação Dom Cabral, Eco Business Solution e FIENC. A gente sabe que a pauta ligada à sustentabilidade ao meio ambiente está sempre crescendo no mundo todo, né? Hoje em dia temos muitos investimentos em ESG e também tecnologias desenvolvidas não só na área de arquitetura, mas nas áreas das grandes indústrias. Nós estamos aqui hoje para ouvir a solução de vocês, do Cubo Verde, e eu te dou a palavra. Primeiro, eu gostaria de saber um pouco a trajetória da empresa de vocês, a história dos sócios e como que essa sua tecnologia está impactando hoje no meio da arquitetura, para trazer uma arquitetura mais sustentável e que traz também mais produtividade para os colaboradores e etc. Bom dia, Sofia. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu apresentar, então. Eu fiz um pequeno PowerPoint aí para ilustrar. Acho que sempre é mais fácil numa apresentação. Bom, então eu vou falar um pouquinho da tecnologia aplicada ao projeto de arquitetura, tá? A gente é o escritório Cubo Verde Arquitetura Sustentável. Temos aí pouco mais de 10 anos de atuação no mercado, né? Nosso principal foco, então, é construção sustentável, tá? E da forma mais ampla desse termo, né? A gente começou lá em 2008, 2009, com os primeiros projetos aí mais residenciais, menores, buscando aí alguma influência da permacultura, né? Quer dizer, da arquitetura mais tradicional, que antes do advento do ar-condicionado, né, tinha que se virar na climatização através de ventilação, enfim, uma série de outras estratégias. E viemos evoluindo nesse período todo, né? Eu acho que o mercado da construção sustentável todo no Brasil evoluiu, trouxe muita coisa de fora e a gente participou aí dessa evolução, e chegando hoje em dia a ter edifícios com certificação LEED, certificações internacionais, né, que são já são certificações muito sérias, instituições muito sérias e que prezam aí pela qualidade das edificações. Então a gente fez todo esse trajeto aí junto com o mercado brasileiro. E a gente então é composto por 3 sócios, né? A minha sócia Ingrid Dam, que é arquiteta também, formada na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, pós-graduada pelo IMBEC Unicid em construções sustentáveis e tem pós-graduação na Universidade de Pelotas em eficiência energética, tá? A Grace Machado, a outra sócia, ela vem aí do ramo da arquitetura comercial, né? Trabalhou aí em diferentes empresas focadas em hotelaria, empresas de varejo, né? E traz, então, todo esse know-how para a gente da parte comercial da arquitetura. E eu também sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós 3 somos, especialista também em sustentabilidade pelo IMBEC e especialista em eficiência energética em edificações pela Universidade Univates e um MBA pela FGV de gestão da incorporação e construção imobiliária. Ainda vale destacar, a gente trabalhou, a Ingrid e eu, na Alemanha no ano de 2006, 2007, né? Então ali foi o nosso primeiro contato com essa parte mais de arquitetura verde e construções mais responsáveis, a gente gosta de falar, porque lá isso já era mais usual, né? Já estava mais em implantação, e a gente teve contato lá com gestão de obra, com projeto e tudo isso. E quando voltou para o Brasil, a gente pensou, bom, é nesse ramo aí que a gente quer atuar, e o mercado aqui ainda era muito menor, né? Era um mercado mais incipiente que foi se desenvolvendo aí ao longo dos anos. Eu trouxe aqui também um pequeno quadro para vocês entenderem o que é a arquitetura sustentável, né? E quais os benefícios dela em todos os âmbitos, né? Na qualidade do espaço e na produtividade dos ocupantes.
Você sendo do ramo da tecnologia, vocês talvez Sim, estejam mais habituados, né? A gente tem verdade. aquele estereótipo, assim, na Google tem aquela mesa de ping-pong, o videogame, não sei o quê, né? Claro que isso não é assim em todas as empresas enfim, não funciona para todo mundo, mas o estereótipo está aí, né? A gente sabe que as empresas de tecnologia investem na qualidade do Sim, ambiente para que haja produtividade, né? Então, por que isso? Porque a gente sabe que os benefícios sociais são a priorização da saúde, né? E hoje em dia existe ainda todo um braço da sustentabilidade que criou vida própria, digamos assim, que são as certificações se diz, né, o termo em inglês wellness, né, em uhum, saúde, né, saúde e bem-estar. Então existem certificações específicas sobre isso, né, que daí são focadas não na sustentabilidade e sim na saúde do ambiente, né? Mas são certificações complementares, né? Uma coisa não anda sem a outra. É bem possível de ter as duas, né? São focos diferentes, elas em nenhum momento são concorrentes, né? Elas são bem complementares. uhum, Por quê? Porque, do ponto de vista social, a priorização da saúde do usuário, né? Desenvolvimento da economia local também, com materiais regionais, capacitação da mão de obra local e tal. Então, o que, que isso gera? Existe aí diversos estudos, esses números aí oscilam muito, mas de que a partir de uma construção sustentável e de saúde, a gente tem redução em dor de cabeça, alergias, bronquite, asma dos ocupantes, né? Por quê? Porque interessante. você vai especificar lá uma tinta que não tem um produto químico específico lá na composição que pode causar alergia. Você vai zelar por ventilação ao invés de ar-condicionado, né? Então tem renovação de ar. Mesmo quando tiver o ar-condicionado, você vai ter um ar-condicionado com uma renovação de ar calculada e eficiente, né? Não fica aquele ar viciado sendo apenas refrigerado e jogado de volta nos ocupantes, né? Do ponto de vista ambiental, né, isso aí é o que mais chama atenção, né, você tem redução do consumo de energia ao longo da vida útil do edifício, né, aí entram pelos dois lados, né, você tem redução no consumo de energia, né, com equipamentos mais eficientes, iluminação, ar-condicionado, enfim, uma série de equipamentos eficientes, e até a cogeração, né, com painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, enfim, uma série de estratégias aí de cogeração. Isso reduz a emissão de CO2, né? A água está na mesma situação, você tem Uhum, redução no uso da água, seja através de redução no consumo, seja através do reuso de águas menos nobres, né? Não precisa usar uma água nobre potável para dar descarga no vaso uhum, sanitário, né? Pode usar uma água da chuva ou até um reuso de uma água cinza numa estação de tratamento, né? E a redução na produção de resíduos, né? Isso é mais uma questão durante o período de obra. A gente sabe que a construção civil aí é um grande gerador de resíduos urbanos, né? E a gestão disso em projeto e em canteiro é muito importante para que a gente tenha essa redução de produção de resíduos. E sim, do ponto de vista econômico, obviamente que o mercado já percebeu tudo isso, né? Então existe uma valorização imobiliária, seja em velocidade de venda, em velocidade de aluguel, em taxa de ocupação, né? De aluguéis. Quando entra uma crise dessa, são os primeiros, os últimos a rescindirem os contratos e os primeiros a terem novos contratos, né? Então, existe todo um benefício econômico aí que já é percebido pelo mercado. Eu acho que, de novo, né, o setor da tecnologia é um setor que percebeu isso há bastante tempo aí e talvez é um dos motores da introdução disso no Brasil. Eu trouxe um case nosso aqui, que é o Partec Green, né, que é um uhum, edifício construído na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês conhecem, é uma cidade média da região metropolitana, né? Fica aí a 20 quilômetros de Porto Alegre, né, região metropolitana da uhum, cidade, junto à Universidade Unicinos, né, praticamente dentro do mesmo campus, né, fisicamente tá, só tem uma cerquinha separando, é um polo tecnológico, né, ali tem empresas grandes como HTC, SKA, SAP, enfim, empresas aí de atuação nacional e internacional. Né? E a gente tinha ali a oportunidade de usar um lote para fazer um edifício. O empreendedor quis fazer um edifício de
salas comerciais e lajes corporativas, né, nos chamou para fazer uma proposta e tal, e assim nasceu o nosso projeto. Aqui uma foto dele concluído, né, existia então o maior prédio desse polo, era esse prédio pequeno aí da frente, né, era considerado um prédio grande, e aí a gente fez o prédio de trás, que é muito mais alto, né, muito maior. Curioso aqui que empreendedores locais, aí eles trabalham aí no polo, tem empresas de tecnologia, e obviamente, né, a primeira reunião já foi calculadora na mão, Excel, né, aberto e dizendo, tá, mas vamos lá, vamos maximizar a rentabilidade disso aí. E aí a sustentabilidade foi uma oferta nossa, né, quem sabe a gente vai pelo caminho da sustentabilidade, com certificação e tal. A SAP era um dos inquilinos deles nesse prédio da frente, né? E aí eles entenderam que os clientes valorizariam isso, né? E perceberam que isso se reverteria na qualidade do edifício e traria também valores mais interessantes de aluguel. Bom, falando um pouquinho da premiação. Só um minutinho, porque caiu o sinal para ela. Vamos aguardar ela voltar. Tá. Aí você pode voltar no slide anterior, finalizando a fala, que a gente corta a partir de lá. Quer que eu fale alguma coisa de novo aqui? Eu acho que você pode começar quando você... O que você acha, Larissa, quando você começou a falar desse case? Não, pode só finalizar a fala quando você disse que o prédio era próximo da SAP. Verdade. E aí a gente consegue cortar, que aí você ainda estava no vídeo, tá bom, Sofia? Tá, perfeito. Aqui? Bom, o edifício então fica... Oi? A partir dessa tela mesmo. Bom, o edifício fica então dentro do polo tecnológico do Tecnocinos, né, na cidade de São Leopoldo, junto do campus da Universidade Unicinos, né, um pouquinho afastado do centro da cidade, mas ainda dentro do tecido urbano. Nesse polo tecnológico existem empresas aí como HCL, SAP, enfim, uma série de empresas de atuação nacional e internacional que tem a sua sede aí, né? Então é um lugar aí bastante conhecido no mundo da tecnologia. O edifício da frente, esse mais baixo aí, era o maior edifício que existia no local, e ele foi, então havia um terreno atrás dele que foi utilizado para a implantação do Partec Green, e ali na primeira reunião já em que os empreendedores nos procuraram, eles que disseram, bom, vamos maximizar o resultado, a nossa ideia é fazer o maior prédio possível, né, aproveitar o máximo do terreno e enfim, maximizar os aluguéis, né, e a gente então sugeriu a introdução da sustentabilidade no edifício, inclusive a certificação, né, e eles prontamente lá com calculadora, Excel aberto, fizeram as contas e disseram, bom, para de pé, é viável, vamos para frente. Nosso cliente aí, nosso público-alvo de locação percebe o valor disso, né? Então podemos, carta verde, vamos com tudo, né? E aí a gente conseguiu implementar uma série de estratégias, né? Seja no campo de energia, seja no campo de controle solar, seja na ventilação, no reuso da água, enfim, tem painéis fotovoltaicos, tem todos os ar-condicionados têm possibilidade de ventilação efetiva, né, para a gente ter uma renovação de ar boa. Existe uma estação de tratamento de águas cinzas, né, quer dizer, todas as águas das torneiras são tratadas e voltam para os vasos sanitários, todos os metais de baixo consumo, enfim, realmente tem muitas estratégias aí para que esse prédio seja considerado sustentável. Muito e aí, assim, em 2000... Oi? Muito interessante. Em 2015, o prédio foi premiado no Sinduscon, né, o Sindicato da Indústria da Construção aqui do Rio Grande do Sul, na categoria Projetos e Práticas Sustentáveis. 2016 foi finalista do Prêmio Saint-Gobain, que é um prêmio nacional de arquitetura, e recebeu a certificação LEED Platinum, né, que é
enfim, o grau mais alto da certificação LEED, né? Ele era, quando ele foi concluído, ele era o que tinha o segundo mais pontuado do Brasil, né? Eu acho que agora, hoje em dia, já tem alguns com um pouquinho mais pontuação, mas enfim, ainda está na categoria mais alta aí da certificação. É um prédio que teve muitas estratégias. E claro, isso não teria sido possível se não fosse o uso de algumas tecnologias, né? Então eu vou mostrar aqui só uma das estratégias utilizadas, né? Até por questão do tempo, não teria como mostrar todas. Mas como se fazia uma coisa antes e como se faz hoje em dia com a tecnologia, né? Então, uma simulação, um estudo solar, né? Através de software ou através de maquete física, né? Então, começando pela maquete física, existe um equipamento que se chama Heliodon, né? Ele é nada mais é do que uma rosa dos ventos, né? Com esse objeto por cima, aí, esse arco por cima, que você regula os ângulos dele, né? E ele tem uma luz que corre num trilho nesse arco, né? Então, assim, você, através da latitude, longitude e orientação solar do prédio, você consegue simular a insolação nas diferentes épocas do ano, né? Com isso, você constrói uma maquete física, né? Uma maquete mesmo de papel recortado, colado e tal, e coloca ali e fotografa, né? Então você vai, coloca nas diferentes estações do ano, nos diferentes horários do dia, e vai fotografando e olhando o comportamento das sombras, né? O resultado é isso, tá? Isso aqui é um projeto nosso, que eu falei lá, um dos primeiros projetos do escritório, em que a gente ainda fez na maquete física, né? Então, uma foto por hora, né? Isso aqui é um gifzinho animado, tá ali girando no inverno, na esquerda, a foto azul, com o ponteiro do relógio andando, e no verão na direita. Então a gente vê que na esquerda o sol vai bem mais contra a parede, né? E consequentemente contra as janelas, e na direita praticamente tem sombra nas janelas o tempo todo, né? Então isso é uma estratégia boa aqui no sul, né? A gente tem um inverno de fato, né? A gente tem um inverno frio, e utilizar o sol no inverno é uma coisa desejável, mas a gente também tem um verão muito quente, então se proteger do sol no verão é uma coisa também necessária, né? Já no Partec Green a gente fez diferente, né? A gente conhece esses ângulos, né? Então a nossa intenção era, na primeira imagem bem da esquerda aqui, era no inverno a gente ter a maior incidência solar possível, né? A imagem do meio é um equinócio, né? Março e setembro, então ter uma certa insolação, mas não excessiva. E na direita, né? No verão, solstício de verão, 21 de dezembro, a gente ter a proteção do sol, né? O sol não entrando para dentro da edificação. E essa simulação, então, hoje pode ser feita por computacional, né? Nesse caso aqui foi usado o software 3D Studio Max da Autodesk, mas existem uma série de softwares e tal. Então, assim, 21 de junho, é curioso, 6 horas da manhã do dia mais escuro do ano, né? Da noite mais longa. E aí você vê, vai passando as horas, 8, 9, quando o sol realmente nasce, o sol está lá dentro. 10, 11, 12, vai passando, vai entrando de tarde, e o sol, 5 horas da tarde, continua lá dentro da sala, né? Aí, claro, anoitece, passa. No equinócio, né, meia estação, a gente tem algum sol entrando, mas a projeção solar para dentro do ambiente já é muito menor, né? 1 da tarde, 2, 3, vai indo até as 6 da tarde, só uma nesguinha. E no verão, né? O verão, 6 horas da manhã, já é dia, vai entrando 8, 9, 10, 11, 12, e aí o sol não entra. Existe a claridade, mas não existe o sol. Tá? Então, 6, 7 da noite e não teve incidência solar direta dentro do ambiente, né? A gente tem aquele estereótipo do prédio de escritório sendo pele de vidro, né? Em que tudo é vidro. Bom, você tem dois problemas. Além do aquecimento muito grande, né, aquilo se torna uma estufa, você tem uma enorme despesa de ar-condicionado no edifício, e você ainda tem o problema do ofuscamento, né? Você tem excesso de luz, então apesar de estar batendo o sol, você tem que fechar a cortina, porque
É impossível ficar ali dentro e fecha a cortina e tem que ligar a luz artificial. Então, são estratégias aí que são, apesar de serem o estereótipo, né, elas são prejudiciais para o processo. Além disso, tá, existem milhares de outras tecnologias aplicadas à construção, outras simulações computacionais, né? Tem simulação térmica, que realmente vai fazer o cálculo da carga térmica do edifício, né? A gente tem simulações de ventilação, qual é o fluxo do ar dentro do prédio, seja em janelas, seja em poços, seja em clarabóias ou escadarias, né? Todo o fluxo de ventilação ali dentro, isso também é possível de ser simulado. Você tem simulações acústicas, em que você testa a atenuação acústica de uma fachada, ou a atenuação acústica entre duas salas, se você quer fazer uma sala de reuniões, né? Para que fique realmente uma sala privativa. Enfim, existem diversos softwares, tá? De diferentes fabricantes, com mais de um fabricante para cada tipo de simulação que se pretende, né? Simulação lumínica, em que você simula a luz natural em lux realmente, né? Em fluxo luminoso sobre a plataforma de trabalho, para natural, para artificial, né? Então, você dimensiona a sua iluminação toda antes de precisar realmente colocar a lâmpada lá e medir com o luxímetro, né? Então, todas essas tecnologias estão disponíveis, elas não são... elas são dominadas, tá? Inclusive no Brasil, cada disciplina aqui de engenharia domina o seu software de simulação, né? O cara de ar-condicionado domina simulação térmica, o cara de projeto lumínico, né? Domina a sua ferramenta de simulação de iluminação. Enfim, isso está disponível no Brasil, isso é usual, né? Interessante. E o que é hoje, digamos assim, até no mundo, a tecnologia mais avançada é a BIM, né? Que seria a Building Information Model, né? Quer dizer, o modelo da construção contendo suas informações, né? Então, assim, isso é uma imagem até tá um pouco ruim, é uma imagem que eu tirei da internet, mas a gente tem aqui as instalações de um edifício, né? Então, o primeiro benefício disso é você ver todos os choques e colisões possíveis, né? O duto de ar-condicionado está batendo com a calha de instalação lógica, né? Precisa mudar e tal. Tudo isso muito antes de ser percebido o problema em canteiro, né? Muito mais fácil mudar o projeto do que depois ter que ir lá quebrar uma parede. E, enfim, isso se chama o clash, né? O choque entre as instalações. Isso tudo a gente tem hoje condições de simular antes, né? Mas não é só isso, né? Isso é o primeiro benefício, mas os benefícios são muitos, né? Inclusive simulações são feitas através de BIM, mas você também começa a ter quantitativos e orçamentos em tempo real, né? Por exemplo, você tem lá uma instalação hidrossanitária em que está tudo quantificado, quantos joelhos, quantos T's, quantos metros de tubo, né? Tudo quantificado ali. E aí você ainda está na fase de desenvolvimento de projeto, você resolve fazer uma alteração de projeto, o engenheiro de hidráulico lá vai fazer a alteração no projeto hidrossanitário dele e as quantidades vão se ajustar. Se você tem isso vinculado a um software mesmo um ERP, né? Você vai ter um ERP de uma construtora, você vai ter as composições de custo e ele vai ver lá que agora mudou as quantidades e aí já mudou o preço, entende? Então você consegue praticamente em tempo real ir fazendo alterações de projeto e tendo a sua linha ali de orçamento sendo atualizada, né? Então, esse é que é o grande lance do BIM, é isso, né? As informações estão dentro do objeto e não é apenas um 3D em que você vê o que está batendo com o que, né? Interessante. Então, enfim, isso é uma tecnologia, embora ela já exista há alguns anos, ela está sendo adotada no mundo inteiro cada vez mais, né? E no Brasil não é diferente. É claro que as coisas às vezes demoram um pouquinho para chegar aqui, ou demoram para ficarem usuais aqui, mas chegou, né? Também existem diferentes empresas que oferecem esse tipo de software. Existem padrões de compartilhamento de arquivos, né? Você consegue desenvolver num software
publica e o seu fornecedor tem outro software, ele consegue ler isso, né? Então a informação ela transita independente da plataforma, você consegue ter essa informação disponível para os diferentes envolvidos. Então, acho que é isso, né? O nosso escritório basicamente trabalha com projetos sustentáveis, né? Consegui aí mostrar um pouquinho do que é isso e da influência muito interessante. Eu tenho duas perguntas para finalizar aí com você. Com essa pandemia, as pessoas estão passando mais tempo em casa. Você acha que essa tecnologia para arquitetura mais sustentável, agora existe uma tendência de ir também para as construções domiciliares e não só em escritórios, etc.? Eu acho que sim, né? As pessoas perceberam, às vezes, como moram mal e como precisam morar melhor, né? Mas existe a valorização disso, né? Todo mundo pensa que quem tem família, filhos e tal, não quer ficar colocando os filhos em contato com algum produto tóxico, né? A preocupação existe, né? A diferença que eu vejo é que no mundo corporativo você tem muito do greenwash, que se diz, né? Que é o verniz verde, você faz de conta que é verde sem ser, né? Então, coloquei um telhadinho verde lá, pronto, eu sou sustentável. Na verdade, o prédio só tem isso, não tem mais nada, né? Mas eles vendem como se fosse. E aí o mundo corporativo teve a necessidade de criar as certificações, né? Que é similar a uma ISO, né? Um programa internacional de qualidade, enfim. O que ele faz? Ele não atesta que você é bom ou ruim, né? Ele atesta que você segue procedimentos. E aqui é a mesma coisa. Um LEED, por exemplo, existem outros, né? Aqua, enfim, uma série de outros selos aí de certificação. Eles vão dizer, você fez o processo e você atendeu determinados requisitos e você tem determinada pontuação que permite a comparação, né? No residencial, embora existam selos de certificação para residências, é um pouco menos adotado, porque as pessoas dizem, não, eu quero o melhor para minha casa, mas eu não vou vender, então eu não preciso certificar, não quero pagar o custo da certificação, né, porque ela tem um custo, né? Então, uma série de práticas são, sim, adotadas no residencial, mas a certificação disso ainda é uma questão menor, porque as pessoas não veem tanto a necessidade da certificação. Entendi. E outra pergunta que eu queria fazer tem a ver com a tecnologia também, com a simulação, softwares. Eu já conhecia essa tecnologia BIM, que você falou, até porque a Creativar ela é especialista em realidade aumentada e virtual, que são tecnologias emergentes, e a gente trabalha também com algumas construtoras, né? Mas mais com essa interface com o público, né? Mostrando através da realidade virtual e aumentada, como que está aquele, em vez de ver um folheto, ele vê um folheto, mas ele vê ali a simulação do prédio, do apartamento, etc. Eu queria saber se você usa também essas tecnologias aí com vocês, e como que você vê o impacto também dessas tecnologias na sua área. A gente usa isso um pouco, tá? Não é uma coisa tão usual ainda, às vezes um pouquinho para o celular e tal, às vezes para explicar um modelo mais difícil, né? Para um operário mesmo, você abrir lá um 3D de uma instalação, por exemplo, e daí você girar aquilo e o operário que vai fazer a instalação entender as interfaces daquilo e como aquilo se conecta com as outras coisas, né? Qual o caminho, por exemplo, de um tubo dentro de um shaft ou coisa assim. Mas eu vejo isso mais em construtoras, realmente, né? Que daí usam isso, inclusive, para explicação de projeto. Mas onde eu mais vejo isso, além das construtoras, é nas incorporadoras na questão da venda, né? E aí você vai, às vezes, em stand de venda, daí você vê o cliente colocando óculos e caminhando lá no stand, aquela coisa esquisita, a pessoa caminhando sozinha no canto, mas na prática ela está enxergando que ela está caminhando por dentro do empreendimento, olhando apartamento, né, área comum e tal, olha 360 graus. Eu vejo isso em uso muito mais na questão comercial do que na técnica. Embora na técnica sim se use e mais em instalações complexas, né? Não em instalações
triviais e simples, aí já é mais difícil. Bom, eu quero agradecer. Eu acredito que o trabalho da arquitetura tem tudo a ver com essa questão da sustentabilidade e da melhoria, né, de todas as condições aí para o meio ambiente e para a qualidade de vida também, né, das pessoas, dos escritórios e nas casas também. Eu te perguntei a questão das casas, eu acho que isso é uma tendência também, não só por causa da pandemia, mas todas essas iniciativas que a gente tem visto aí globalmente, né? E quero te parabenizar pelo trabalho e dizer que estamos à disposição aqui em Minas também, caso você precise de algo nessa área aqui também. Muito obrigada pela sua participação, viu, Albert? Agradeço o convite e também fico à disposição aí para outras conversas e visitas, enfim. Quando o pessoal de Minas quiser conhecer aqui o nosso polo tecnológico, eu posso fazer uma visita guiada no Partec. Então. Digo mesmo, aqui em Minas, aqui na área de tecnologia, aqui estamos de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço.